Dando continuidade com a nossa santa reunião dessa noite, vamos passar para um momento de reflexão, no qual vou ler uma mensagem em nosso boletim, e peço a todos os irmãos e irmãs que prestem muita atenção, aos nossos internautas, porque é um belíssimo conselho que o nosso santo irmão Aldo deixou a todos nós. O perigo das amizades inconvenientes. Irmãos e irmãs apostólicos, vamos refletir sobre um pedido de Jesus, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e dela, que através do santo irmão Aldo, seu sucessor, deixou uma belíssima palavra para o irmão Aldo dizer: ensina o meu povo a viver. Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou, ou seja, nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso, nos deram orientações, amados irmãos, conselhos da disciplina, ou seja, regras necessárias para um bom proceder ou uma convivência salutar. Vamos meditar, amados irmãos, no assunto das amizades inconvenientes. Todos os irmãos devem lembrar de um ditado popular, talvez baseado no sábio ditado popular, que diz assim: diga-me com quem andas e te direi quem és, ou diga-me com quem andas e te direi o que tu queres. A Santa Avó Rosa, amados irmãos, com sua perfeição e sabedoria, completou esse ditado popular afirmando: me digas com quem andas e eu te direi quem tu és. Ande com os bons e será um deles, ande com os maus e será pior do que eles. Nas Sagradas Escrituras, o nosso grande salmista, Rei Davi, nos ensinou com essas belíssimas palavras, amados irmãos: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diante desses ensinamentos, amados irmãos, fica entendido que é preciso nós, o povo apostólico, vigiar muito, principalmente sobre as amizades. Não é proibido um apostólico ter uma amizade com uma pessoa, jamais, mesmo que não possua a nossa fé apostólica. Mas é preciso ter muito cuidado com as influências de certas amizades. Por isso, procurem sempre terem amizades sadias, com pessoas que acrescentem algo bom na sua vida. Não é difícil, amados irmãos, nós perceber se uma pessoa é de uma boa influência para você, ou se talvez é um risco na sua vida física e espiritual. Então, amados irmãos, procurem andar com pessoas que se identificam com o que você quer e espera. Se quiser ser um profissional de qualquer área, procure se espelhar nos bons trabalhadores. Procure sempre o seu desenvolvimento. Se quiser ser um obreiro, até mesmo um pastor, procure se aproximar dos bons pastores, fiéis. Até obreiros, busquem um colega, busquem a sabedoria do céu, inclusive com a inspiração. Eu digo a todos os irmãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para o seu aperfeiçoamento, a entrada do seu ministério apostólico será um grande sucesso. Basta ter fé e amor e confiar. Se desejar ser um membro do coral, procure participar e se desenvolver junto com outros coristas, músicos e até regentes, nesse ministério que é tão importante para a nossa igreja. Os irmãos sabem que o coral é uma das partes mais bonitas da nossa Santa Igreja Apostólica. E o irmão Aldo sempre disse que o coral é uma das partes mais belas, que entoa hinos de louvores, exaltando o santo nome da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, de Deus o Pai.
E muitos irmãos, às vezes, não valorizam esse ministério tão lindo de cantar, de tocar. Porque muitos, quando chegar o seu tempo de subir aos céus, claro que vai depender do merecimento de cada um, da sua santificação aqui na terra. Muitos poderão até ser um anjo, ou seja, um querubim, continuar cantando no céu, mas vai depender de cada um dos irmãos, pela sua reaproximação com Deus, se dedicar a cada dia mais, levar a sério os seus ministérios. Não importa se canta, se prega, se é um membro, está na porta, valorizem seus ministérios, façam com amor e com dedicação. Por isso bem dizia aqui no nosso boletim o rei Salomão, em seus provérbios: aquele que anda com homens sábios, sábio será, mas o companheiro dos tolos, que anda nas más companhias, será tolo e sofrerá aflições e tribulações. E muitas vezes, irmãos, principalmente eu digo aos jovens, tomem muito cuidado com essas amizades inconvenientes, porque o mundo lá fora é um perigo constante. Igual eu falo, o inimigo está bramando a todo momento para querer derrubar, não importa quem. E se formos fracos de fé, não tivermos sabedoria em nossos corações, nós podemos cair. Claro que a ilusão é muito grande lá no mundo, chama a atenção, principalmente dos jovens. Vícios, bebidas, de todo o que é tipo. Só que eu garanto a todos os irmãos de coração que não vale a pena. Seguir esse santo caminho é difícil, ele é estreito, mas no final teremos uma grande vitória em nossas vidas. Então vamos lutar. Até quem deseja constituir uma família, procure se aproximar de pessoas que tenham a mesma fé, ou seja, o mesmo princípio, com os mesmos objetivos. E não assuma compromisso só por brincadeira, seja comprometido com o seu objetivo para Deus, aos nossos santos, para que eles possam nesse momento estar te ajudando. O amado apóstolo São Paulo nos deixou registrado em Coríntios, muitos irmãos devem lembrar, uma belíssima palavra: não deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Porque muitas vezes acontece na nossa vida, no cotidiano, muitos jovens principalmente, saem com colegas, vão em tal lugar, na hora que a pessoa está lá no fundo do poço, te abandonam, deixam na mão. Aí que está o problema com as amizades erradas, influenciam a usar drogas, bebidas em geral. Então, evitem esses tipos de amizades que te puxam para fora da igreja, para longe da Santa Alvorosa e para longe do Santo Irmão Mauro. Valorizem pessoas do seu ministério, da igreja, colegas, que te ajudam, te dão conselho, esses que vocês têm que valorizar. E diz assim, enquanto Saulo e Tarso, muitos irmãos devem saber que Saulo e Tarso foi o nosso saudoso profeta São Paulo. E ele andava naquela época, amados irmãos, com resistentes aos ensinos de Jesus. Ele foi apenas um soldado, perseguidor, ferrenho da igreja primitiva. Mas depois que encontrou a luz de Jesus e o caminho de Damasco, ele passou a andar com os apóstolos e discípulos. E Saulo de Tarso, enquanto Saulo de Tarso, amados irmãos, lutava contra Jesus, contra Deus naquela época, ele teve uma grande oportunidade de encontrar Jesus. E Jesus mostrou para ele o verdadeiro caminho. E a partir daquele momento ele passou a se dedicar a Jesus. E para os irmãos terem uma ideia de tão grande que foi a reviravolta que o nosso
Saulo de Tarso teve, que hoje ele é o nosso amado apóstolo São Paulo. O primeiro que saiu na defesa escrita, amados irmãos, e o que mais defendeu a igreja de Jesus. Pois grande parte do nosso testamento foi escrita por ele, o nosso amado apóstolo São Paulo. Por isso afirmam outros ensinos cotidianos, vamos se dizer uma palavra simples: a maçã estragada estraga outras maçãs da caixa. Então, amados irmãos, muito cuidado com o fermento, pois leveda toda a massa. E muitas vezes nós que somos o povo apostólico, se deixamos levar por influências erradas, até por colegas que talvez não sejam da igreja, mas que têm seguido as coisas erradas e acaba influenciando talvez um irmão que tem um ministério tão lindo de tocar, de cantar, que estão na igreja apostólica, e acaba levando aquela pessoa para fora da igreja, atrapalhando, levando aos vícios, a todos os tipos de extravagâncias que o mundo oferece. E todo mundo sabe que o mundo tem a oferecer muitas coisas, mas é tudo passageiro. Com Deus, amados irmãos, nós temos tudo em nossa vida. Basta nós aproveitarmos, ver quantas mensagens em nosso boletim que o Santo Irmão Aldo implantou, deixou lindos conselhos para nós apostólicos aproveitar o que é de melhor que nós temos a igreja apostólica. Obedecer essa santa doutrina, que é uma coisa tão simples, não é difícil, basta ter fé e amor. E se muitos jovens estiverem em dúvida em seus corações, nós temos uma arma tão grande e poderosa que está a todo momento ao nosso lado, que é a oração. Basta se ajoelharmos no nosso íntimo, do nosso quarto, e pedir sabedoria para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, que assim eles mostrarão o melhor caminho para que nós possamos se achar nas nossas vidas espirituais. E para nós, amados irmãos, sermos bem-sucedidos, eu digo, em nossas vidas espirituais, devemos obedecer e seguir os exemplos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que são verdadeiros amor, ou seja, um exemplo de amor e humildade. Assim seremos bem-sucedidos na nossa vida, não na parte financeira, eu digo espiritualmente. Então valorizem cada irmão que tem seu ministério, que é tão lindo. Continue. Se muitos tocam, regem, façam cada dia melhor, com amor, com dedicação, porque no final todos receberemos essas recompensas valiosas que Deus tem para nos dar. Então valorizem. E diz aqui no nosso boletim, amados irmãos, que porém alguns ainda estão resistindo ou resistem a esse ensinamento que está aqui no boletim, conselhos da lei de Deus e dos seus santos, e muitas vezes questionam. Muitos já ouviram falar, talvez, que Judas Iscariotes andava com Jesus, e Jesus andava com Judas, e nem Judas virou santo, e nem Jesus virou traidor. Esclarecemos, amados irmãos, que Judas, ele andava, naquela época, vamos se dizer, com outras amizades inconvenientes, e deixou-se levar pela dúvida, ou seja, pela rebeldia, pela falsidade, pela ganância, por isso perdeu, ou seja, se perdeu, e traiu o seu mestre. E muitos sabem que Judas traiu Jesus por 30 moedas. Então foi pela ganância, pelo dinheiro, e muitos acabam ficando rebeldes, gananciosos, e não planejam suas vidas corretamente.
e acabam se perdendo nesse caminho, igual diz aqui, se perdem no caminho, porque não souberam valorizar a sua vida aqui na terra, não souberam obedecer, seguir. É tão simples que o irmão Aldo pede para obedecermos, seguirmos a doutrina. Não é difícil, amados irmãos, basta termos fé e amor e coragem. Jesus, quando andava com seus discípulos, foi daí, amados irmãos, que ele preparou e transformou os seus apóstolos, ou seja, responsáveis pelo Novo Testamento e por manter viva a mensagem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Tudo isso, amados irmãos, pode parecer muito difícil para se aprender, ou seja, pôr em prática na nossa vida humana e espiritual. Mas basta estar ligado aos céus, diz aqui no boletim, sempre em oração e fazer a sua parte, prestando atenção, avaliando, escolhendo as amizades e o que você quer ser, ou que influências você quer ter, para decidir com quem andar e as amizades que você quer ter. Se andares com pessoas que falam mal dos outros, logo falará maus também dos outros. Mas se andares com os bons, humildes, sinceros e leais e consagrados, obedientes, santos, o normal é que também seja um santo para a glória de Deus. Se andares com pessoas que só querem sair para lugares áridos, profanos, logo será tentado a frequentar esses lugares. Se andares com pessoas que tenham vícios de fumar, beber álcool, usar drogas, logo irá beber e usar também, adquirindo esses vícios para o seu corpo, já que eles fizeram tantos lares. Os irmãos sabem que, principalmente a bebida, ela acaba com muitos lares, destrói vidas, casamentos, filhos, acaba com vidas, destruições, acidentes. Então não vale a pena, amados irmãos. Filhos que talvez se perderam no mundo por causa das drogas, porque talvez não ouviram o conselho do seu pai, da sua mãe, e se deixaram se levar pelos erros, e quando foram se arrepender, já não havia mais tempo, porque já tinham perdido tudo o que era mais valioso em sua vida, que era Deus, que era Jesus. Muitos talvez tiveram a oportunidade de hoje estar aqui perante conosco, com nós, e se arrependeram dos seus erros, e têm orgulho de dizer: eu estou livre de todos esses maus, dos vícios, dos erros, eu sou da Santa Avó Rosa, eu sou do Santo Irmão Aldo. Mas muitos não tiveram essa oportunidade de estar aqui hoje para poder falar alguma coisa. Então, amados irmãos, muitos que têm esses sentimentos maus em seus corações, seja o que for, esse é o momento de se arrepender, de pedir perdão para Deus, de deixar de todos os erros, não importa, dos vícios, de palavrões, do que falar, de qualquer coisa. Se arrependam enquanto é tempo, porque o tempo é chegado. E os irmãos sabem que nós temos a letra de um hino que diz: o tempo é chegado. Então vamos aproveitar esse momento, porque depois será tarde demais. Então guardem em seus corações o que o irmão Aldo pede, o que Deus pede, é para o nosso bem. Por isso, amados irmãos, diz aqui o nosso boletim, que esse conselho, no tema de reflexão deste boletim, é muito oportuno e alertador. Diga-me com quem andas e te direi quem és ou que tu queres. Aconselhamos com amor, amados irmãos, fuja das amizades inconvenientes, cultive bons amigos que valem a pena, confie na Igreja Apostólica e em nossos santos. Pessoas experientes, pessoas sensatas afirmam
Queres deixar dos vícios? Se afaste das amizades envolvidas nesses vícios, pois é difícil ficar com essas companhias e não ser influenciado por elas. E se contarmos com a misericórdia e a ajuda e a bênção dos nossos santos, melhor e mais eficaz ainda será a nossa vitória. Então, por isso, devemos evitar todos os tipos de erros que mancham as nossas vidas. Se tivermos um colega que tem um vício, até de fumar, fiquem longe, porque pode acabar influenciando a sua vida, levando até uma pessoa a fazer um ato errado, a estar pecando, a sentir vontade de beber, porque tudo influencia ao erro. Então, amados irmãos, evitem esse tipo de amizades inconvenientes, porque nós somos apostólicos e devemos ser fiéis e obedientes. E quando diz em nosso boletim que o irmão Aldo sempre pediu, fujam das amizades inconvenientes, cultive bons amigos. E eu lhes garanto que na Igreja Apostólica temos muitas pessoas boas, muitos amigos bons, jovens, se valorizem uns aos outros, façam amizade com colegas de ministério. Não dê atenção ao mundo, porque o inimigo ele quer derrubar, ele está atento, basta nós fraquejarmos. Se quiseres, diz aqui, ser feliz e bem-aventurado, faça a tua parte, influencie as pessoas para o bem e não se deixe influenciar pelo mal. Não tenha receio de dizer não às amizades inconvenientes, afaste-se dos maus, aproxime-se dos bons, não dê chance à tentação, ou seja, a ilusão. Seja consciente, não arrisque tua justificação e a salvação da tua alma, que é mais importante. E eu digo, amados irmãos, importante porque para Deus, uma alma vale mais do que tudo, o tesouro que existe aqui na terra. Nem o dinheiro compra nada. Então valorizem o seu corpo, as suas vidas. Mas se caíres, te levantes, e se já estiveres no chão, não te desanimes, busque forças para te levantares. Se parecer que não há saída, ou que tudo está perdido, saiba que Deus está sempre de braços abertos, através dos nossos santos, esperando a volta do filho pródigo. Mas tudo tem limite, inclusive o perdão, a misericórdia de Deus, pois Ele é perfeito, amados irmãos, e justíssimo. O santo irmão Aldo uma vez disse para todos os irmãos e irmãs em nossos boletins que quando nós estivermos fracos na fé, desanimados, sem forças para se levantar, para lembrar da Santa Borrosa e do santo irmão Aldo, que ela sempre estará ali para estender a mão para nos levantar. E muitos dos irmãos sabem que a Santa Borrosa, ela sempre batalhou, lutou por esta Igreja Apostólica. Certa vez, a Santa Borrosa estava muito doente, sentindo mal mesmo. Naquele tempo, vários pastores, a nossa missionária e o bispo, tinham que ir para a igreja. Daí falaram: Santa Borrosa, fica em casa, vó, deixa que nós vamos lá fazer a reunião, a senhora fica aí. Ela olhou para eles e falou: não, eu vou lá na igreja, porque lá é o meu remédio, lá é a minha cura que eu preciso, lá está o que eu preciso. E muitos se deixam desanimar, ou seja, se entregam facilmente, por causa de uma dor, de qualquer coisa. Não podemos desistir.
Temos que ter força e vir para a igreja, porque talvez aqui está o remédio, está o alimento, amados irmãos, o verdadeiro alimento espiritual, que é o alimento que vem do céu. E diz aqui, ó, se caíres, te levantes, porque a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo sempre estarão nos amparando. O futuro, diz, é o destino, e o destino são teus, a escolha é tua. Como diz o nosso hino, faça a escolha certa. Melhor ter poucos amigos e chegar aos céus, do que ter muitos amigos e ir para o abismo de trevas. Tem uma história muito bonita, uma parábola que Jesus deixou, onde foi parar o rico avarento da parábola de Jesus, que vivia cercado de amigos nos seus banquetes, mas como eram viciados, inconvenientes, que amavam as farras e a vida sem Deus, o levaram a pagar o preço tão caro por aquelas amizades, e incorrer num juízo severo para quem não fez a sua parte para mudar a sua vida para melhor, e nem se esforçou para se afastar daquelas amizades inconvenientes do mundo, e nem ligou, ou seja, ligou-se para se aproximar de Deus. Pense nisso, amados irmãos, e façam a melhor escolha enquanto é tempo, enquanto não é tarde demais, enquanto é dia da salvação. Filho da Igreja Apostólica, nosso querido irmão ou irmã, ainda há tempo de emendar a sua vida. Se você se afastou da igreja, ou tem dúvidas, se arrependa e volte à casa do Pai. Deus o Pai e Jesus, o seu Filho, e a Mãe Virgem Maria Santíssima, e a Santa Avó Rosa, e o Santo Irmão Aldo, todos os santos da família celestial querem o melhor para todos nós, e sabem que uma amizade boa é um grande tesouro, inclusive para a formação da família, que nos alertam que uma amizade inconveniente é um caminho da perdição. E são muitos os que seguem por ele, pois é espaçoso e largo, mas todos que por ele andam têm um futuro, amados irmãos, muito doloroso e amargo. Então, fica um conselho a todos: sejam sábios, fiéis, perseverantes, consagrados e santificados, para serem bem-sucedidos em suas vidas. Quando eu falo bem-sucedidos espiritualmente, obedeçam o que a avó deixou, os lindos exemplos, sigam os conselhos do Santo Irmão Aldo, assim serão felizes quando chegar o momento de recebermos o nosso galardão. Receberemos com louvor, e estar no céu junto com a Santa Avó Rosa, com Deus o Pai, com Jesus, para louvar e exaltar o seu nome. Fique essa mensagem nos corações dos irmãos, guardem consigo, levem consigo, e lembrem-se, principalmente os jovens, que estiverem em dúvida em seus corações, lembrem da avó e do irmão Aldo, ela sempre estará do seu lado, para amparar a cada um, basta acreditar e ter fé. Antes de finalizar a nossa reunião, o nosso coral irá cantar um hino com o título Surgiu o Último Profeta.
amados irmãos, então sigam o conselho que o santo irmão Aldo deixou. Sejam sábios, fiéis, perseverantes, consagrados e santificados. Antes de finalizar a nossa reunião, quero deixar um aviso a todos os irmãos sobre o cronograma da festa de São José dos Campos, da festa. 9 horas, das 9 às 10, café da manhã, e das 10 ao meio-dia, ensaio, e das 12 horas às 13, almoço, e às 2, o início das apresentações da festa. Informamos também que na próxima quarta-feira, agora dia 2/11, teremos a reunião especial de aniversário, com a apresentação especial do coral da sede e região. Convidamos a todos para participarem conosco, com início às 2 horas. Esse cronograma que eu li antes, desculpa, é o cronograma da continuidade da festa. Então, vou reler só para os irmãos entenderem. Às 9 horas, teremos das 9 às 10, café da manhã. Das 10 ao meio-dia, ensaio. E de meio-dia às 13 horas, que é 1 hora, almoço. E 2 horas, o início das apresentações. E todos os irmãos estão convidados a participarem dessa grande festa da congregação de São José dos Campos. E fica à vontade de cada um para poderem comparecer. Antes de finalizar a nossa reunião, quero agradecer a todos os irmãos, aos meus amigos de ministério, pastores, diáconos, diaconisas, em geral. Muito obrigado pelo belíssimo trabalho. Agradecer ao nosso coral, ao regente, músicos, irmãos do som, da filmagem, em geral. Agradecer aos irmãos de mais idade, aos jovens, muito obrigado pela grande presença de vocês aqui. Agora eu peço, por gentileza, a todos os irmãos que se coloquem em pé. Em sentido de reverência, mãos aos céus, vamos orar. Querida e Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, confiamos em Ti e sabemos o quanto tem de amor por nós. Neste momento de súplica e agradecimento, Santo Irmão Aldo, ajudai, abençoai a cada um do seu povo apostólico e principalmente também dos nossos internautas. Olhai a Tua igreja nesse momento tão sublime, o clamor, as vozes através de oração que buscam a verdadeira sabedoria. E nesta oportunidade, profeta de Deus, que seja desfeito tudo que de mal, até maus pensamentos, maus sentimentos. Santo Irmão Aldo, ouça-nos, conversa com nós, fala com o nosso ouvido. Santa Avó Rosa e Mãe Maria Santíssima, nos ajude, nos segure em suas mãos. Jesus, dai-nos o entendimento para que nós possamos te conhecer melhor. O seu ministério, Jesus, que foi tão lindo, a tua missão de Filho de Deus o Pai. E todos sabemos que foi de nos salvar, de nos livrar do pecado, de todos os erros que o mundo tem a oferecer. Meu irmão, minha irmã internauta, até os visitantes, convidem a Santa Avó Rosa neste momento, a Deus o Pai. Eles querem te ouvir, sejam sinceros e leais. Santo Irmão Aldo, livra-nos da inveja, do orgulho, da soberba, da ostentação materiais. Livra-nos dos nossos inimigos, livra-nos de doenças, de enfermidades. Mas alguém às vezes está enfermo, talvez acamado em um hospital, precisando de ajuda, talvez até de alguém para as suas necessidades. Santa Avó Rosa, leva a unção, leva a bênção a todos eles, aproxima-os de Deus. Nós te pedimos nesse momento, e sabemos que nosso companheiro para todas as lutas é o Senhor Jesus. Quantos que precisam de Ti neste momento? E neste momento eu aproximo a minha mão,
sobre essa caixa de oração. Eu não sei quantos nomes tem aqui escritos nesses pedidos, mas sei que o Senhor está agindo neste momento, intercedendo por todos. Às vezes uma enfermidade, uma falta de humildade, e às vezes até pedir um perdão de uma falha, de um erro. E eu peço ao Senhor, Deus, também, que leva a todos os nossos irmãos agora, muitos talvez moram longe, em segurança às suas casas, aos seus lares, livrando-os de toda a maldade, de toda a crueldade que o mundo tem a oferecer. E sendo assim, ó Deus, eu entrego esta reunião como encerrada em teu santo nome. Amém. A paz do Senhor a todos, vão com Deus.